Quando a gente olha para o Brasil do século XIX, ali no Segundo Reinado, a primeira imagem que vem é de um lugar estável, quase um oásis de tranquilidade perto dos vizinhos da América do Sul. Mas olha, por trás dessa fachada de monarquia sólida, a história era bem diferente. Existiam contradições profundas. Vamos juntos desvendar como esse império se equilibrava num sistema político que era, ao mesmo tempo, super engenhoso e bem autoritário, e também mergulhar nos conflitos que acabaram moldando a nação. Para a gente conseguir entender bem essa tal ilusão de estabilidade, nosso papo vai seguir 5 pontos principais. A gente começa olhando para essa estrutura política bem curiosa, depois passa pelas tretas internas e termina nas guerras que definiram as fronteiras do Brasil. Então, para começar, vamos direto na base de tudo. Como o poder político funcionava no Brasil imperial. E já adianto, era um sistema com uma virada bem interessante. O coração da política daquela época era o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. E olha, o nome já entrega tudo, né? Em vez do poder vir do povo, passar pelo parlamento e chegar ao governo, como seria o normal, o caminho era exatamente o contrário. Era de cima para baixo. E essa inversão fica muito clara quando a gente compara os dois sistemas lado a lado. No parlamentarismo que a gente conhece, o poder nasce nas urnas e sobe. Já no Brasil imperial, quem dava as cartas era o imperador. Era ele quem escolhia o chefe de governo. Na prática, isso esvaziava completamente o poder do parlamento. Tá, mas vamos lá. Como é que esse poder todo centralizado se manifestava no dia a dia, na hora das eleições? Pois é, esse controle de cima para baixo aparecia de um jeito bem violento nas eleições. Elas até ganharam um apelido que não deixa dúvida nenhuma de como eram: as eleições do cacete, bem direto ao ponto. Então, o ponto principal aqui é que a eleição não tinha nada a ver com escolha democrática, sabe? Era mais uma ferramenta para os poderosos se manterem no poder, usando a força, a intimidação, e isso num sistema em que a grande maioria da população nem sequer tinha o direito de votar. Ok, as eleições eram controladas. Mas e os partidos políticos que disputavam essas eleições? Havia alguma diferença de verdade entre eles? Bom, tinha uma expressão muito popular na época que resumia perfeitamente o que eram as duas maiores forças políticas, os liberais e os conservadores. E essa tabela aqui mata a charada. No papel, na teoria, liberais e conservadores até tinham umas ideias diferentes. Só que na prática, os dois representavam a mesmíssima elite, os grandes donos de terra e de pessoas escravizadas. No fim das contas, o objetivo era sempre o mesmo: manter o poder e deixar tudo como estava. A troca de partido no governo era mais uma dança das cadeiras do que uma mudança real para o país. Mas é claro que uma estrutura tão rígida assim ia gerar reação. Forças muito poderosas começaram a pressionar por mudanças de verdade, tanto vindas do governo quanto, principalmente, vindas do povo. O governo, pressionado principalmente por forças de fora, como a Inglaterra, criou 2 leis que mudaram o jogo. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas escravizadas, o que forçou o país a repensar toda a sua base de mão de obra. E, quase ao mesmo tempo, a Lei de Terras veio para dificultar o acesso à terra. Agora só se podia ter terra quem comprasse, o que garantiu que ela ficasse nas mãos dos mesmos grandes proprietários. E isso ajudou a criar desigualdade no campo que a gente vê até hoje. Só que a mudança não vinha só de cima para baixo, não. A sociedade também exigia transformações radicais. E um grande exemplo disso foi a Revolução Praieira, lá na província de Pernambuco. As pautas dos rebeldes, que eles publicaram no manifesto, eram impressionantemente modernas para a época. Eles queriam voto livre para todo mundo, liberdade de imprensa e, o mais importante, o fim do poder moderador. Esse era o poder pessoal do imperador, a carta na manga que permitia a ele intervir em todos os outros poderes e garantiu seu controle absoluto sobre tudo. Enquanto toda essa confusão acontecia dentro do país, o Império também estava bem ocupado do lado de fora, mostrando sua força na região. Especialmente na Bacia do Prata, que era uma área super estratégica. O Brasil se meteu sim nos assuntos dos vizinhos para proteger seus próprios interesses econômicos e estratégicos. A derrota de Oribe e Rosas, líderes da Argentina e do Uruguai, garantiu que os rios da região ficassem abertos para navegação e consolidou de vez a influência brasileira por ali. E essa política toda de intervenção chegou ao seu ponto máximo na devastadora Guerra do Paraguai. E não era só uma briga de vizinhos, não. Grandes potências mundiais, como a Inglaterra, também tinham muito interesse no que acontecia ali, e por isso apoiaram a aliança contra o Paraguai. As consequências da guerra foram brutais e totalmente diferentes para cada lado. Para o Brasil, a vitória custou caríssimo.
com uma dívida externa gigantesca, mas também fortaleceu o exército, que se tornou uma nova e importante força política no país. Já para o Paraguai, a derrota foi praticamente um apocalipse. Para se ter uma ideia do tamanho da tragédia no Paraguai, as estimativas dizem que mais da metade da população do país morreu na guerra. Mais da metade. Principalmente os homens. Foi um desastre demográfico que deixou marcas profundas no Paraguai por muitas e muitas gerações. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Aquela estabilidade toda do Brasil imperial era, na verdade, construída em cima de um controle autoritário, de um acordo entre as elites e de muita violência, tanto dentro quanto fora do país. A pergunta que não quer calar é: era mesmo a potência estável ou era um gigante com pés de barro prestes a desmoronar?